Bom, só não sei lá que o vídeo de hoje vai ser sobre como quebrar vícios. E nesse vídeo não vou estar a dar uma solução totalmente direta sobre como é que tu podes quebrar os vícios, mas tu podes fazer uma engenharia reversa de tudo que eu vou estar a falar nesse vídeo. E também vou estar a tentar entrar um pouco mais a fundo para deixar claro da maneira de como é que tu podes quebrar os vícios. Para começar, um vício é simplesmente um mau hábito que você tem e que você quer mudar por um bom hábito. Porque quando estamos viciados em algo, nós estamos acostumados a fazer aquilo por repetidas vezes e hábito chega a ser a mesma coisa quando tu estás acostumado a ter uma rotina ou a repetir alguma coisa várias vezes ou no teu dia a dia ou usualmente. Por que motivo é que os vícios são criados? Os vícios chegam a ser criados, os maus vícios chegam a ser criados porque boa parte de nós adoramos buscar alguma maneira de fugir ou da realidade ou fugir de alguma coisa dentro de nós. A coisa que tenho dentro da minha mente é que sim ou sim nos viciamos por coisas que nós sabemos que são maus vícios, porque tentamos fugir de deveres que nós temos que fazer ou da realidade mesmo, como eu disse no princípio. Então, se tu crias um vício, ou se tu começas um vício simplesmente porque tu queres fugir da realidade, em casos de que tu não admitas o porquê que tu tens um vício, tente se perguntar o porquê, o profundo porquê, o real porquê que tu tens determinados hábitos ou o real porquê que tu estás viciado em alguma coisa. Não podes simplesmente me responder e dizer que estás viciado em alguma coisa simplesmente porque gostas muito daquilo ou simplesmente porque amas fazer aquilo e sempre fizeste desde criança. Eu posso dizer que, por exemplo, sou viciado em açúcar porque gosto muito de comer. Vamos dizer que eu estaria a dar essa resposta. Sou viciado em açúcar porque gosto muito de comer ou porque amo doces. No fundo, se for a se perguntar o real porquê que eu sou viciado em coisas doces ou em açúcar, o real motivo é que eu não sou viciado em açúcar ou em coisas doces simplesmente porque eu gosto, simplesmente porque eu amo comer isso. Eu sou viciado justamente porque eu gosto do prazer, do sentimento de felicidade que eu tenho quando como algo doce. A sensação de estar feliz que eu consigo atingir quando como algo doce. É o real motivo ou o real porquê que eu gosto de açúcar ou que eu gosto de comer coisas doces ou que eu busco sempre consumir açúcar. Este seria um real porquê, mas ainda pode ser mais fundo, tentando saber o porquê motivo eu busco alcançar a felicidade, ou se sentir feliz, ou buscar esse prazer a partir do açúcar. Mas o vídeo não pode ficar longo e não vou entrar em muitos detalhes. Mentira, estou com preguiça de pensar no real porquê por trás de querer ficar feliz consumindo açúcar. Mas, sempre que tu te deparares com um vício, evite se limitar em dizer que simplesmente és viciado em fazer aquela coisa porque gostas ou porque já estás acostumado a fazer aquilo ou porque é um hábito que tens desde alguma fase da tua vida ou que simplesmente faz aquilo porque sentes vontade de fazer aquilo. Sente e se pergunte os reais porquês de você estar viciado nessa coisa que tu estás viciado. Agora, algo bem interessante. Se tu sequer consegues controlar os teus vícios, ou se consegues quebrar os teus vícios, isso chega a ser bastante evidente que, em algum momento da tua vida, ou tu vais ser controlado pelos teus vícios, ou tu já és controlado pelo teu vício. Porque o que se passa é que quando estamos a construir um vício, ou quando estamos a construir um hábito que pode ser um mau hábito que depois no futuro vai se tornar um vício, nós raramente nos apercebemos desse hábito mau que estamos a construir, porque o processo de construir esse hábito, de nos viciar em determinada coisa, é gradual e tão lento ao ponto de que nós não conseguimos perceber que estamos a nos viciar, a nos tornar totalmente apegado àquele hábito ou que estamos a construir aquele hábito. Do tipo, as tuas correntes vão estar a se endurecer
até que você perceba que as correntes estão duras demais para você quebrar. Isso passa o mesmo com os vícios. Os teus vícios vão estar a crescer de maneira gradual, ou tu vais estar a se apegar aos teus vícios, a construir os teus vícios, os teus maus hábitos de maneira gradual, até chegar ao ponto que você não consegue quebrar esse vício porque simplesmente já é algo de longa data ou de muito tempo que tu nem consegues se lembrar o porquê que construíste aquele vício. Agora, se tu não consegues saber o real porquê de você ter determinado vício, aí chega a ser mais complicado. E não tenho nada para dizer para você, mas sente e medite várias vezes ou vários dias a busca do real porquê ou de como você começou o teu vício. E o que leva as pessoas justamente a ficarem viciadas é simplesmente isso de querer buscar preencher um vazio, preencher uma sensação ou um espaço que elas têm dentro delas que elas não conseguem preencher com uma outra coisa que talvez possa ser mais agradável para ela. E podem dizer que determinados vícios são bons, sendo que a pessoa sabe que aquele vício é algo que lhe torna dependente. Me faz lembrar de um amigo que quando ele estava no processo de ficar viciado numa coisa, eu lhe disse: Tu vais ficar viciado, estás a ficar viciado nisso. E ele me disse: Eu tenho um controle disso, eu sei como parar, e sei que posso parar a hora que eu quiser. Acho que já se passou 4 anos e até hoje ele já entrou numa espiral onde não consegue ficar um dia, ou quiçá, ficar 2, 3, 1 hora sem buscar. Até é engraçado pensar nisso, engraçado e triste. 1 hora sem buscar por aquela coisa que ele está viciado, ou fazer aquela coisa que ele está viciado. Então, por mais que determinadas coisas que nós formos fazer podem nos deixar com uma sensação de bem-estar, isso não significa que o simples facto de estarmos a fazer aquilo e nos sentirmos bem com nós mesmos significa que estamos a fazer algo certo, se bem que o certo e errado são coisas que dependem de pessoa para pessoa, mas a partir do momento que tu te tornas dependente de algo, ao ponto de que tu também começas a defender uma coisa, sem ter consciência que tu estás a defender aquilo simplesmente porque já criaste determinado apego e te identificas com aquela coisa, começamos a entrar numa caixa, num lugar onde o teu vício se torna mais difícil de quebrar e tu continuas também a entrar em uma espiral mais, não sei como dizer, em baixo ou decrescente. Então, algo bastante interessante que eu faço sempre comigo, que me impede de estar viciado em várias coisas, em muitas coisas, ou coisas que eu sei que a longo termo podem ser prejudiciais para mim, é a partir do momento que eu percebo que estou a me tornar muito dependente e que estou a buscar usar, usufruir, adquirir, fazer constantemente, com muita frequência, determinada coisa. E a partir desse momento eu começo a me colocar de castigo e cortar o meu acesso a essa coisa. Tal como estava a dar o exemplo do açúcar há pouco, tal como dei conta que estava a ficar viciado em açúcar nos últimos meses. E tive que me colocar de castigo e parei de consumir açúcar, só vou voltar a consumir açúcar em dezembro. Então, tu tens que ser abençoado e abençoada demais para ter a coragem de se policiar e conseguir perceber quais são os momentos que tu estás a buscar sempre acessar determinada coisa ou determinado tipo de comportamento que tu estás viciado e que te leva a fugir de determinada escassez ou vazio dentro de ti. Mas busque sempre saber e se policiar quais são as coisas que você está constantemente a procurar para ter acesso, para fazer e que te dá a entender que tu estás a ficar viciado em fazer aquela coisa. E o grande malefício disso é que, por que um mau vício pode te prejudicar literalmente para sempre? Por, tal como no vídeo passado que eu fiz, que eu gravei, esqueci se era sobre o quê, mas estava relacionado às segundas consequências, terceiras consequências, quartas consequências de determinada ação que nós tomamos. Quando tu tens algum tipo de vício que tu realizas e fazes, ou tens aquele comportamento todos os dias, tu começas a cavar um buraco, ou começas a criar um efeito composto, um efeito dominó de causas e consequências, onde a consequência de você realizar determinada ação hoje, ação essa que tu estás viciado, pode não parecer que vai ter alguma reação que te faz mal a curto termo, mas se for a se juntar a tua prática por esse vício, o teu comportamento por esse vício, ou o teu vício durante
anos, meses, dias, vai chegar num ponto onde tu vais começar a ter determinadas reações na tua vida, em ti, que tu nem mesmo vais saber o porquê que tu estás a reagir daquela maneira, ou porquê que tu estás a receber aquilo na vida, ou porquê que aquilo está acontecendo na tua vida. Porque, tipo, o quê? No caso do açúcar, eu posso estar a comer açúcar, posso estar tranquilo a consumir açúcar todos os dias, por vários anos. Todo mundo sabe que açúcar faz mal para determinadas coisas, mas vamos supor que o açúcar pode me trazer problema de obesidade. Vamos dizer que pode me trazer problema de obesidade. O problema de estar obeso vai estar a me gerar outros tipos de doenças. E esses outros tipos de doença podem estar a me levar a consumir um monte de comprimidos ou fazer um monte de coisas que podem estar a me gerar outros tipos de problemas. E aí a bola de neve começa a girar, crescer, a crescer, a crescer, sem eu simplesmente saber que todos os problemas ou que o tamanho dessa bola de neve que eu tenho é simplesmente por causa de um pequeno vício de comer açúcar. Então, tenha também consciência que boa parte dos vícios que nós temos são coisas que nós fazemos todos os dias e que as consequências, as reações, podemos não ver a curto prazo, mas a longo prazo nós vamos estar a obter, a receber reações e consequências de coisas que nem sequer vamos lembrar que aqueles problemas estão a vir simplesmente por causa do vício que nós tínhamos 5 anos atrás, 10 anos atrás. Então, se tu sabes que algo te parece algo que tu estás viciado, ou te parece um comportamento, talvez, que tu utilizas como válvula de escape para fugir da realidade, então busque reduzir o teu acesso nisso. Não te digo para parar, mas se quiseres parar e se te parecer que é algo que pode ter grandes danos para ti, pode ser totalmente prejudicial para ti, podes parar. Mas não te digo para parar, mas a melhor coisa que eu posso te dizer é ter controle e consciência do teu vício, ao ponto de que tu vais estar a reduzir o teu acesso a isso, ao ponto de que tu possas controlar o teu vício, o teu hábito e não ser controlado por ele. E boa parte das coisas que influenciam e tornam difícil nós largarmos um vício é o simples facto de estarmos em um ambiente, em um lugar que favorece muito mais ainda aquele vício ou que fortalece ainda mais aquele vício. Então, se tu quiseres quebrar um vício, a melhor coisa que tu podes fazer é limitar o teu acesso às coisas que te fazem ter uma decisão rápida e imediata para ter acesso àquela coisa em que tu estás viciado. Porque se eu estou em um ambiente onde tem um monte de doces, a brasileira tem doces, meu irmão vem aqui e chega, traz doce, em todos os lugares que eu vou tem doces, nas festas tem doces, estou sempre em lugares que vendem, comem doce. Se torna muito difícil de eu resistir ou tentar controlar e quebrar o meu vício. Mas o nosso ambiente, o lugar em que estamos, as coisas que fazemos, influencia bastante no comportamento em que estamos viciados ou nas coisas em que estamos viciados. Se tu te limitas o acesso a ambientes que fortalecem ainda mais o teu vício, chega a ser muito mais fácil de tu controlares o teu vício simplesmente porque são poucas as oportunidades que tu tens para voltar àquele hábito ou para voltar àquele vício. E estando em ambientes que nós sabemos que podem estar a nos atrair para cair novamente no nosso hábito antigo ou para cair no nosso vício, isso chega a tornar difícil de nós largarmos esse vício. Porque a maneira que nós somos influenciados pelos ambientes em que estamos chega a ser bastante sutil e nós não percebemos. Por isso que boa parte das estratégias de venda tradicionais ou totalmente antigas são estratégias de vendas onde não vão estar a vender diretamente para ti, mas vão estar a te mostrar frequentemente a coisa que eles querem te vender, ao ponto que a tua mente vai normalizar aquilo e vai tornar aquilo algo normal ou algo que tu vais te sentir atraído a fazer. É mais ou menos o quê? Vão te atrair a partir da autossugestão, vão estar a te sugerir, até você aceitar aquilo como realidade e ser absorvido pelaquela venda. Quanto mais tu caíres ou te inclinares ou te submeteres ao teu vício, mais a tua mente vai estar a criar um atalho mental para tomar decisões rápidas e fáceis para aceder ou acessar ou fazer aquela coisa que tu estás viciado ou voltar a ter o comportamento em que tu estás viciado. Então, para terminar o vídeo, a coisa que eu te recomendo é busque dificultar o teu acesso a esse hábito que tu estás viciado.
Se eu quero parar com o meu vício de consumir açúcar, a coisa difícil que eu posso fazer é literalmente, se vou para alguma loja, vou somente com dinheiro da coisa que eu quero comprar, sabendo que não vai restar nenhum dinheiro que possa me fazer cair na tentação de comprar alguma coisa doce. Se quero parar com o vício de consumir coisas doces, paro de trazer coisas doces para minha casa. Se quero parar com o vício de consumir coisas doces, outra coisa que eu posso fazer talvez evitar lugares que eu sei que vão querer me oferecer coisas doces. E é mais ou menos isso o vídeo. Então, tentando fazer um resumo de como é que tu podes quebrar um vício. A primeira coisa, tu começas por ter consciência do vício que tu tens ou do hábito que tu tens. E se tu tens consciência do vício e do hábito que tu tens, busque saber qual o porquê, o real porquê, o profundo porquê de tu teres aquele vício ou de tu teres aquele hábito. O que é que te leva a buscar a estar viciado em fazer determinada coisa. Se souberes qual é o real porquê, tu vais poder saber ou criar outras alternativas que podem substituir esse vício que pode ser mau para ti, ou que tu podes achar que é mau para ti, ou que pode parecer mau. Agora, uma vez que saberes o real porquê, busque dificultar e limitar os teus acessos a ambientes e lugares que tu sabes que vão te influenciar ou que vão te deixar com muita facilidade em voltar para o teu vício ou para o teu padrão de comportamento antigo em que tu estás viciado. Tendo essas coisas em mente, chega a ser um pouco mais fácil, não digo muito mais fácil, mas chega a ser um pouco mais fácil de tu literalmente controlares os teus vícios. O vídeo é mais ou menos esse aqui. Se não deu para entender, se ficou alguma dúvida, podes comentar aqui abaixo ou podes me localizar no Instagram, que também está na descrição desse vídeo. Bom, eu sou o Tom Sela, espero que tenhas entendido e gostado do vídeo e peace and love.